Bom dia! A mensagem que leremos hoje e analisaremos é do livro Jesus, meu modelo. Torne interessante o culto familiar. Esse é o título. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Salmo 40, versículo 5, nova versão internacional. Seus filhos devem ser ensinados a ser bondosos, atenciosos, dóceis, prestativos, mas, sobretudo, respeitadores das coisas santas e das reivindicações divinas. Devem ser instruídos a respeitar as horas de oração e a levantar-se cedo para tomar parte no culto da família. Testemunhos para a Igreja 5.424. O pai, que é o sacerdote da família, deve dirigir os cultos matutinos e vespertinos. Não há razão para que esse não seja o exercício mais interessante e agradável da vida no lar. E Deus é desonrado quando ele se torna sem vida e tedioso. Sejam os períodos de culto familiar curtos e espirituais. Não deixem que seus filhos ou qualquer membro da família os tema devido à sua monotonia ou falta de interesse. Quando um capítulo comprido é lido e explicado e se faz uma longa oração, esse precioso culto se torna enfadonho e é um alívio quando passa. Deve ser alvo principal dos chefes da família tornar a hora do culto muitíssimo interessante. Por uma pequena atenção e cuidadoso preparo, o culto familiar pode tornar-se agradável e será acompanhado de resultados que só a eternidade revelará. Escolha o pai um trecho das Escrituras que seja interessante e facilmente compreendido. Alguns versos serão suficientes para dar uma lição que possa ser estudada e praticada durante todo o dia. Podem ser cantados, pelo menos, algumas estrofes de cânticos animados, e a oração feita deve ser curta e ao ponto. O que dirige a oração não deve orar a respeito de todas as coisas. Antes deve exprimir suas necessidades com palavras simples e louvar a Deus com ações de graça. Orientação da criança. Página 521 e 522. Para que se desperte e fortaleça o amor ao estudo da Bíblia, muito depende do uso feito da hora de culto. As horas do culto matutino e vespertino devem ser mais agradáveis e auxiliadoras do dia. Seja o culto breve e cheio de vida, adaptado à ocasião e variado de tempo em tempo, tomem todos parte da leitura da Bíblia e aprendam e repitam muitas vezes a lei de Deus, contribuirá para o maior interesse das crianças, ser-lhes algumas vezes permitido escolher o trecho a ser lido. Educação, página 186. Então, amados, este texto que nós lemos agora há pouco, que nós terminamos de ler, aliás, é um texto que nos ensina como deve ser todos os dias pela manhã e à tarde, quando vamos fazer o nosso culto familiar. Na sociedade moderna é mais difícil ter o culto 2 vezes por dia, porque muitas vezes os pais não almoçam em casa, Mas pela manhã devem ser feitos com muita habilidade para que não seja um culto enfadonho, cansativo, porque as crianças não têm a mesma percepção e a mesma facilidade em se demorar em algo que está sendo lido e explicado
E a oração também não tem que ser grande. Então, o que é o culto familiar para nós adventistas? Todos os dias, pela manhã, principalmente, devemos ler um pedaço da Bíblia, devemos cantar quando possível e devemos explicar esse texto. Se nós, por exemplo, lermos a Bíblia, os judeus rejeitam a justiça de Deus. Então, nós vamos ler um pedacinho que mostra essa rejeição e explicar, né, de maneira que nossos filhos e nossa esposa, ou nosso esposo, ou nosso parente que está morando conosco, entenda. Então vamos orar neste momento. Nós queremos pedir também aos irmãos que não são adventistas para experimentar fazer esse culto de manhã, pelo menos, que vocês vão perceber o tanto que eles são úteis para a educação dos nossos filhos, principalmente aqueles que são relacionados com a lei de Deus, que são relacionados com a fé, que são relacionados ao perdão, que são relacionados aos milagres de Cristo. É muito interessante e muito importante para a educação dos nossos filhos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai querido, que nos ilumine nos cultos da manhã e da tarde, que nos ensine a como educar os nossos filhos através da Tua palavra, que fale conosco e para que possamos administrar esse culto, que Teu Espírito Santo esteja presente em cada oração. Pai querido, isso é que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus e te pedimos também, Pai, que guie as pessoas que não são adventistas a fazer este culto também, porque acreditamos que ele é muito importante, Pai amado, para a educação dos nossos filhos. Em nome de Jesus nós te pedimos isso e te agradecemos.